Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui a análise de fundos imobiliários. Mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, curte e compartilhe. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. E não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá ok? Vamos lá. Hoje vamos analisar os indicadores em relatório gerencial do fundo NSLU 11. O Fundo de Investimento Imobiliário do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Tá ok? Vamos entender o que é o fundo. Bom, o NSLU 11 é um fundo do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados para aplicações em empreendimentos imobiliários do ramo da saúde. Tá certo? Então, ele tem como objetivo obter a renda através da locação e arrendamento de imóveis físicos. Isso é o que caracteriza o fundo de tipo tijolo, como nós já vimos aqui em vários fundos imobiliários deste tipo, tá certo? Bom, vamos aqui a olhar alguns indicadores. Uma liquidez diária de mais de 2.000 negociações, relativamente baixa se a gente for comparar com alguns outros de fundos imobiliários do tipo tijolo, tá certo? Mas como a gente vai ver, isso é um fundo um pouquinho específico, o que pode caracterizar essa liquidez um pouco mais baixa. O último rendimento pago foi de R$ 1,62 por cota, o que representava na época aproximadamente um retorno percentual sobre o valor de cota negociado de 0,62%, um patrimônio líquido na casa dos 220 milhões de reais, o valor patrimonial de cerca de R$ 190,73. No mês, até o momento, apresenta uma variação positiva de 3,84% sobre o valor de cota negociado. O valor de cota negociado que está aproximadamente na casa dos R$ 259, reais, tá certo? O que leva a um indicador de P sobre VP na casa de 1,36, tá certo? Como a gente pode perceber, esse é um fundo que tem um valor de cota aqui um pouco maior do que nós temos visto atualmente nos fundos aqui no canal. Isso pode levar a esse indicador aqui de liquidez um pouco mais, esse indicador de liquidez com um número mais baixo, uma vez que as cotas são mais caras, menos pessoas tendem a investir, não é mesmo? Aqui, olhando o gráfico dos últimos 12 meses, a gente pode perceber que é um fundo que teve fortíssimas oscilações. Diferentemente de outros fundos que tiveram uma forte valorização no final do ano de 2019, este fundo teve uma fortíssima valorização no começo do ano de 2019. A gente pode perceber aqui que em meados do mês de fevereiro de 2019, o fundo estava sendo negociado com preço de cota na casa dos R$ 222, reais, tá certo? E aí houve uma fortíssima valorização e ele alcançou o teto aqui em R$ 265 reais lá no final de abril de 2019. De lá para cá, teve oscilações com períodos de queda, apresentando uma recuperação a partir do mês de outubro de 2019, tá certo? E apresenta relativa estabilidade a partir do final de janeiro de 2020, na casa dos R$ 258 reais por cota. O fundo ele foi constituído em 2006, com mais de 1.100.000 cotas emitidas, com patrimônio inicial de mais de 133 milhões de reais. O valor inicial da cota na casa dos R$ 101,44, do segmento, como nós já vimos, de hospital. Agora, reparem nessa taxa de administração, também é um pouco diferente do que nós já vimos. Ela aqui, a taxa de administração do fundo NSLU 11 é 2,5%, né? 2,5% sobre o total da receita mensal, tá ok? Bom, a gente vai ver aqui que o fundo, como nós já vimos, é do segmento de hospital. Mais para frente, lá no relatório gerencial, a gente vai ver o imóvel. Como nós já vimos aqui, o último rendimento por cota foi de R$ 1,61, aproximadamente um retorno percentual sobre o valor de cota de 0,62%. Somado aqui dos últimos 12 meses, o fundo apresenta um retorno percentual sobre o valor de cota de aproximadamente 7,63%. Aqui nós temos um gráfico da distribuição do
dos dividendos por cota. A gente pode perceber que tem algumas variações, mas nada absurdo. Esse gráfico aqui de distribuição bem completo desde março de 2009 até dezembro de 2019. Aqui o gráfico com retorno percentual sobre o valor de cotas desde dezembro de 2015 até dezembro de 2019. O valor patrimonial praticamente estável. E aqui uma outra característica desse fundo, é um fundo mono. Ele possui apenas um ativo em um estado, que no caso é o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Tá ok? Esse imóvel, ocupado por este hospital e maternidade, pertence ao fundo imobiliário. Então, fica no Jabaquara, em São Paulo, com uma área bruta locável expressiva de mais de 23 mil metros quadrados. Como ele é apenas ocupado por um hospital e maternidade, está evidentemente que 100% ocupado, tá ok? Não apresentando vacância física. Vamos ao relatório gerencial, então. Como nós já vimos, o objetivo e perfil do fundo é a aquisição da totalidade do empreendimento imobiliário denominado Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, o empreendimento, com a finalidade de participar da sua exploração comercial através da locação ou arrendamento ou ainda vender a referida participação, podendo inclusive ceder a terceiros os direitos decorrentes da venda, locação ou arrendamento. Tá ok? Isso tudo, pessoal, que eu li, tá lá no regulamento do fundo. Quem quiser ler, só acessar aí. Aqui a nota da administradora, tá certo? Falando novamente que o fundo é proprietário da totalidade do empreendimento imobiliário, denominado Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Esse hospital recentemente foi renomeado, né, como Rede Dior São Luís S.A., Unidade Jabaquara. Tá ok? A unidade foi fundada lá em 1958, lá com o nome Nossa Senhora de Lourdes, tá ok? E foi adquirido pela Rede Dior São Luís em abril de 2012. Atualmente conta com 198 leitos, sendo 34 de UTI e 2,3 mil médicos cadastrados. Possui centro de oncologia com equipamentos de radioterapia de última geração, unidade de tratamento cardiológico, tá certo? E centro de tratamento de cálculos renais e biliares, reconhecido internacionalmente. Bom, também possui um centro cirúrgico com 10 salas, sendo 2 salas inteligentes e totalmente informatizadas. E possui também um centro de diagnósticos que comporta completa área de exames de imagem, UTIs individualizadas e com espaço para acompanhante, banheiro, etc. Pela descrição aqui do gestor, a gente pode perceber que é um imóvel que está sendo, no caso, ocupado, né, pelo hospital da Rede Dior São Luís, né, da unidade de Jabaquara, que é um hospital destinado a um público de classe alta, tá certo? É um hospital muito bem equipado, como nós vimos aqui referência em alguns tipos de tratamento. Um hospital de uma rede muito bem reconhecida. E logo, a gente também tira as conclusões que o imóvel, edifício, a edificação física também deve ser de alto padrão construtivo, tá certo? Os locatários, como a gente viu, é 100% ocupado pela Rede Dior São Luís, unidade de Jabaquara. O mês de reajuste em percentual da área, o reajuste sempre em abril. O revisional e vencimento do contrato. O contrato teve início lá em 2006 e vence em 2026. Em 2011, o locatário ajuizou uma ação revisional e esta continua em andamento, tá ok, pessoal? O fundo, né, tem um imóvel 100% ocupado, como nós já vimos. Aqui um DRE simples, demonstrando as receitas e as despesas do fundo. E o resultado líquido operacional. Aqui nós temos também um breve gráfico com algum histórico de pagamento dos dividendos, desde lá de dezembro de 2018 até novembro de 2019.
Aqui no mercado, alguns dados do mercado secundário com o volume de negociação nas barras em azuis. E aqui na linha sobreposta em azul claro, nós temos o valor da cota negociada em bolsa de valores. Aqui alguns fatos relevantes, tá certo? Comunicado ao mercado. Quem quiser, pessoal, por favor, dê o pause e leia com detalhes, porque se eu for ler no vídeo, o vídeo vai ficar com algumas horas e essa não é a intenção. Aqui algumas fotos do imóvel, como nós já vimos e chegamos à conclusão. Devido ao uso por uma rede altamente reconhecida de hospitais de classe alta, nós temos também um imóvel com excelente padrão construtivo. Recepção do hospital, a área interna do hospital, tá certo? Corredor UTI, apartamento modelo padrão, acesso ao hospital pelo subsolo e o primeiro subsolo. Aqui alguns processos judiciais do fundo, tá certo? Ok? Principalmente ligado àquela revisão do contrato que nós já destacamos lá em cima. E chegamos aqui ao final do relatório gerencial. E chegamos também ao final aqui da análise dos indicadores do relatório gerencial do fundo NSLU 11, tá certo? O Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Deixa aqui nos comentários se vocês conheciam esse fundo NSLU 11, se vocês acompanharam ele em 2019 e o que esperam para 2020. E o que vocês acham desse tipo de fundo, no caso aqui um fundo mono, com um único ativo, um único estado, diretamente ocupado por uma única empresa, tá ok? Vocês acham interessante esse tipo de fundo imobiliário para investimento? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação. Tá certo? E lembrando também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte e compartilha. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Tá ok? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Tchau!